Gente, mais um videozinho no nosso canal e hoje trazendo para vocês mais um videozinho daquele bem interessante de interpretação de texto. E o texto que a gente traz é um texto cujo gênero textual é o gênero dissertativo. E aí, estão preparados? Antes de iniciarmos, deixe aí seu like, faça seu comentário, siga o nosso canal. É claro também, compartilhe o nosso conteúdo. É a primeira vez que a gente traz aqui no canal um textinho cujo gênero textual é dissertativo. E a gente vai fazer aqui, posteriormente, aquele questionário respondendo algumas questões do próprio texto. Mas vamos primeiro aqui à leitura. A leitura diz assim: a língua portuguesa é um dos principais elementos formadores da identidade cultural dos povos que a utilizam. Originada do latim vulgar, foi enriquecida ao longo dos séculos por diversas influências, como as línguas indígenas, africanas e outras europeias, especialmente durante o período das grandes navegações e colonizações. Atualmente, o português é falado por mais de 260 milhões de pessoas, sendo o idioma oficial de países como Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, entre outros. A sua diversidade linguística e variações regionais demonstram a riqueza e a flexibilidade dessa língua. Preservar e valorizar o português significa manter viva uma herança histórica e cultural de grande relevância. E aí, o que vocês acharam deste texto? Mas vamos aqui então abordar a questão do texto dissertativo. Eu já disse para vocês num vídeo anterior, vocês podem consultar aí os outros vídeos, que o texto dissertativo ele é bastante caracterizado pela estrutura. Então, ele traz uma introdução, depois um desenvolvimento e em seguida uma conclusão. Então, observando aqui este texto, a gente percebe o seguinte. Vou ler aqui para vocês novamente. Como introdução, a gente tem essas duas linhas iniciais do texto, que diz assim, ó: a língua portuguesa é um dos principais elementos formadores da identidade cultural dos povos que a utilizam. Essas duas linhas, gente, é de fato aí a introdução do texto. O que a gente tem em seguida? A partir desta introdução, deste ponto, a gente vai entrar no desenvolvimento do texto. E aí, dentro do desenvolvimento, o que o texto começa a trazer? Ele vai falar sobre a origem desta língua. Em seguida, ele vai colocar também a quantidade de pessoas que falam esta língua. Em seguida, também vai dizer os países que falam desta língua. E vai falar também que há uma diversidade de variações regionais ao longo dos países a respeito desta língua. Ou seja, este desenvolvimento, gente, ele vai enriquecendo o próprio texto. Ele vai acrescentando dados à própria introdução que o texto traz inicialmente. E por fim, gente, a gente tem o quê? A gente tem a conclusão, que aqui no texto também a gente pode marcar nas duas últimas linhas do texto, que diz assim, ó: como conclusão desse texto, a gente poderia dizer: preservar
e valorizar o português significa manter viva uma herança histórica e cultural de grande relevância. E aí, até o momento, vocês conseguiram perceber esta estrutura, gente? Então, normalmente é assim mesmo num texto dissertativo. A gente tem uma introdução curtinha, em seguida a gente tem o desenvolvimento e a conclusão, normalmente, ela também é curta. Claro que, gente, o textinho que eu trouxe para vocês, ele é muito curtinho. Se vocês pegarem um texto maior, essa introdução, obviamente, ela vai crescer também, assim como a própria conclusão. Mas, normalmente, num texto dissertativo, a parte mais expressiva do próprio texto, a que tem mais linhas escritas, é o desenvolvimento. E aí, vocês gostaram até o momento? Agora vamos responder, gente, algumas questões aqui a respeito deste texto. Vamos aqui à primeira pergunta. Vou levantar aqui para que vocês possam ver aqui as questões. Vou levantar um pouquinho. É bem tranquilo aqui as perguntas. Diz assim, ó, qual é a origem? A primeira questão, gente, qual é a origem da língua portuguesa? A gente tem 4 opções. A, árabe clássico. B, latim vulgar. C, grego antigo. E D, espanhol medieval. Vamos lá, vamos voltar ao texto aqui e ver aonde a gente encontra esta resposta. Está aqui, gente, ó. Na segunda linha do texto, diz assim, ó. Originada do latim vulgar. Quem que é originada do latim vulgar? A língua portuguesa. Então aí, gente, voltando aqui, ó, na questão, o que a gente vai marcar? A gente vai marcar nosso gabarito, opção B. Bem tranquila aqui esta questão, não é mesmo? É bem tranquila aqui as perguntinhas. Olha a questão 2. Além de Portugal, qual país tem o português como língua oficial? Esta aqui, gente, a gente nem precisa consultar o texto, né? Não é verdade? Quem tem o mínimo de conhecimento de mundo aí vai responder tranquilamente a esta questão. Será que é a Espanha? Será que é a França? Será que é a Itália? Será que é o Brasil, gente? Esta é bem fácil, não é mesmo? Então, ó, letra C, Brasil, certamente. Mais uma questãozinha, ó. Vou levantar mais um pouquinho. Esta questão diz assim, ó. Aproximadamente quantas pessoas falam a língua portuguesa no mundo? Esta aí, ó, a gente vai voltar lá ao texto, que é um dado que a gente vai consultar lá no texto. Vamos lá, ó. Diz assim, ó. Atualmente, o português é falado por mais de quantas pessoas? Por mais de 260 milhões de pessoas. Correto, gente? Então, ó, gravem aí. 260 milhões. Logo, qual vai ser a nossa resposta no gabarito? Claro que é a opção C. Então, vamos marcar aí, ó. Opção C. Vamos agora para mais uma questãozinha. A penúltima, tá, gente? Para o vídeo também não se estender tanto. Diz assim, ó. O que contribuiu para a diversidade do português? Esta questão aqui já é mais trabalhosa. Diz assim. O uso exclusivo por portugueses? Será que é isso, gente? Opção B. Fusão com o inglês moderno? Será que é esta opção? Ou será que é a opção C? Influência de outras línguas e culturas? Ou a opção D? Proibição de regionalismo?
E aí, qual opção você marcaria? Esta questão já é um pouquinho mais detalhada para a gente pensar melhor. Mas vamos lá, ó. Vamos voltar aqui ao texto. Vamos voltar ao texto, vamos lá. Olha o que fala ali no início do texto. Após ali este ponto. Originada do latim vulgar, foi enriquecida ao longo dos séculos por diversas influências, como as línguas indígenas, africanas e outras europeias, especialmente durante o período das grandes navegações e colonizações. Então, o que houve? Essa influência, né, ela vem de origem de outras línguas, as línguas indígenas, africanas e outras europeias. Então, ó, lá no nosso gabarito, gente, qual opção a gente vai marcar? E aí? Facinho, né? Ficou mais fácil, não é? Então, o nosso gabarito, gente, é a letra C, obviamente, influência de outras línguas e culturas. Por fim, gente, a última questão. Vamos lá. O que significa preservar a língua portuguesa, segundo o texto? Opção A. Esquecer os regionalismos? Será que é isso? Opção B. Focar apenas no português europeu? Opção C. Evitar mudanças linguísticas? Ou opção D. Manter viva uma herança cultural e histórica? Para essa a gente vai ter que voltar ao texto também. E essa resposta aí, gente, vai estar lá na parte do texto que eu disse para vocês, que é a conclusão, que diz assim, ó: preservar e valorizar o português significa manter viva uma herança histórica e cultural de grande relevância. Então, gente, voltando aqui, ó, para o nosso gabarito, a opção correta, gente, é a opção D. Marcado aí, ó, opção D, manter viva uma herança cultural e histórica. E aí, gente, o que vocês acharam deste vídeo? É o primeiro que a gente traz de um texto dissertativo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, faça seu comentário, gente. Isso ajuda muito para que o YouTube possa divulgar nossos vídeos para outras pessoas. Desde já agradeço mais uma vez e desejo aqui um grande abraço a todos e todas. Valeu!